Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da responsabilidade civil no direito de imagem, com ênfase na televisão. A Constituição Federal vai resguardar entre os direitos fundamentais o direito à liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação, assim como os direitos à liberdade de informação, inerentemente, este último vinculado também aos meios de divulgação de informação, como, por exemplo, a televisão. Se olharmos o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal, vamos ver que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Vamos ver ainda no inciso 14, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Se olharmos um pouco mais adiante, lá no artigo 220 da nossa Constituição, vamos ver que a manifestação do pensamento, a criação, expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Uma vez que o direito à informação se encontra vinculado à dignidade do ser humano, valor constitucional maior, assegurado que alberga não só a dimensão física-biológica, mas também intelectual e de formação cidadã, buscou então o artigo 5º, inciso 9, resguardar o direito à expressão da comunicação de atos restritivos que importassem em sua redução, como a censura e a licença. Com base nesse mesmo artigo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei nº 5.250 de 1967, conhecida como a Lei de Imprensa, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, uma vez que essa lei ia contra os princípios básicos da liberdade de expressão. Se seguirmos essa mesma linha de raciocínio, como contraponto ao direito de liberdade de comunicação e liberdade de imprensa, se encontram os demais direitos da personalidade, como, por exemplo, o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. No mesmo artigo 5º da Constituição Federal, porém agora no inciso 10, vai dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Se fizermos então a análise desse inciso, podemos extrair do mesmo 4 direitos. São eles o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, eis que voltados ao mesmo sujeito. Quanto à honra, podemos classificá-la de duas maneiras: honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é a imagem social que se tem da pessoa, é a imagem que a sociedade vê do sujeito, enquanto a honra subjetiva consiste no foro íntimo da própria pessoa, como ela se vê, é a imagem da própria pessoa para ela mesma. Feito essa análise e sabendo que a honra se divide em honra subjetiva e objetiva, encontramos agora o direito à imagem. Este agora podemos dividi-lo em 3 modalidades. Teremos então a imagem social, imagem retrato e a imagem autoral. Quanto à imagem social, que também pode ser chamada de imagem objetiva, é a imagem que as demais pessoas têm sobre o titular, que pode ser pessoa física ou jurídica. A imagem retrato é a imagem física do indivíduo, capturada por recursos tecnológicos como fotografias e filmagens. A imagem autoral é a imagem do autor que participa de obras coletivas. Chegamos então à conclusão de que o direito à imagem é considerado um dos direitos da personalidade constitucionalmente assegurado e que, portanto, tem tratamento diferenciado dos direitos patrimoniais. São considerados personalíssimos, inalienáveis, imprescritíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, inatos, perenes e absolutos. É justamente por essa característica de estreito liame do direito de imagem e à dignidade da pessoa humana que esses direitos são atrelados à personalidade. Sendo assim, a princípio, cabe apenas à própria pessoa atingida em sua incolumidade moral fazer cessar eventuais lesões a esses direitos. Por outro lado, há exceção. Por mais que o ser humano chegue ao fim da sua vida, a sua imagem social pode permanecer viva,
bastando para reproduzi-la a existência de um meio material, tecnológico ou não. Essa exposição de imagens, em alguns casos, exorbita o âmbito da individualidade, atingindo também aqueles que integram a estrutura social familiar, como é o caso, por exemplo, de imagens degradantes disseminadas após o falecimento do indivíduo, que de forma inevitável acaba gerando desconforto em seus familiares. E é isso que vai buscar o artigo 12 do Código Civil. Ele busca resguardar a possibilidade de preservação dos direitos da personalidade quando o seu titular não mais puder fazê-lo, ou seja, a pessoa já está morta, ela não pode mais ir em busca do seu direito que foi violado. Vai dizer ainda o parágrafo único do mesmo artigo que, tratando-se de pessoa morta, serão partes legítimas para requerer essa medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Pois bem, agora que já sabemos a importância do direito de imagem no âmbito do direito civil, passaremos à análise do direito da imagem sob a ótica da responsabilidade civil, com ênfase no âmbito televisivo. Podemos nos questionar agora da seguinte forma: como vamos conciliar o direito de liberdade de imprensa e a tutela ao direito de imagem? Como conciliar direitos fundamentalmente assegurados, o direito à liberdade de manifestação, direito à comunicação e o direito à preservação da vida íntima e da imagem? Partiremos então do ponto em que o direito à liberdade de manifestação de pensamento e da comunicação não são direitos absolutos e, como direito fundamental que é, encontra limitações em outros direitos fundamentais, dentre os quais inclusive se encontra o direito de imagem. O excesso que resulta em dano à imagem pode ocasionar sanções civis e penais, como inclusive podemos extrair do Código Penal no artigo 138 e seguintes, nos quais vai tratar sobre calúnia, injúria e difamação. E também como assegura a própria Constituição, que no seu artigo 5º, inciso 5, vai dizer: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A liberdade de expressão, ela não pode ser considerada um direito absoluto. Pelo contrário, ante o princípio da proporcionalidade, em última análise, o direito de informar deve ceder espaço sempre que o seu exercício importar sacrifício indevido dos direitos inerentes à personalidade. Agora, sabemos então da existência de limitadoras à função televisiva e seus fins informativos. Destaca-se então o Instituto da Responsabilidade Civil, no qual vem sendo utilizado quando extrapolado seu âmbito informativo, tornando-se invasiva e ofensiva aos direitos da personalidade. O papel da responsabilidade civil é exatamente esse. Ela busca restabelecer um direito primário no qual foi violado. Nós sabemos que até o surgimento da internet não havia nada que pudesse mobilizar pessoas e determinar comportamentos como a televisão, as modas, gírias, estilos musicais, sotaques, entre outros. Com a internet, surgem então novos modos de mobilização, difusos, sem centros definidos, incontroláveis de certa forma, mas para muitos brasileiros a televisão ainda é a única fonte de informação e entretenimento. De certo modo, os meios de comunicação atuam numa via de mão dupla. Eles influenciam e são influenciados. Eles refletem determinada realidade e também influenciam no imaginário coletivo de uma comunidade. A TV aberta, por exemplo, alcança hoje no nosso país todos os municípios. O número de moradias com televisores é maior do que o número de domicílios beneficiados com a rede de esgoto, conforme dados lançados pelo IBGE. Em consequência desse número gigantesco de cidadãos brasileiros que têm acesso à televisão, o potencial de lesão a direitos e interesses meta-individuais é extremamente grande. Pelo fato de ser uma concessão pública, as redes de televisão deverão se sujeitar a padrões mínimos de responsabilidade, consignando a Constituição no seu artigo 221. Vai dizer este artigo que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Podemos citar aqui o inciso 4, que diz que
o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. No entanto, não é isso que vem acontecendo. A televisão brasileira é acusada de vulgaridade, exibindo de modo inconsequente o que for preciso para garantir vantagens no Ibope. Podemos citar, por exemplo, um caso no qual a rede de televisão SBT foi condenada em 2007 pelo STJ a pagar a indenização de cerca de R$200 mil a cada uma das vítimas de uma comunidade ridicularizada no programa do Ratinho. Trata-se de uma colônia de naturismo denominada Colinas do Sul. A mesma fica localizada no município gaúcho Taquará. Este caso ocorreu em 1999. O propósito da comunidade era desmistificar o naturismo, mostrando que as famílias poderiam conviver harmoniosamente na comunidade, sem qualquer conotação sexual. Foi então firmado um contrato no qual ficou combinado que essas cenas seriam exibidas somente no programa SBT Repórter. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Descumprindo com o contrato, o SBT exibiu essas imagens no programa do Ratinho, e ainda houveram comentários grosseiros e ofensivos feitos pelo apresentador. Para que possamos interpretar melhor o Instituto elencado, trazemos aqui então o artigo 20 do Código Civil, no qual vai dizer: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, à divulgação de escritos, à transmissão da palavra ou à publicação, à exposição ou à utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Podemos concluir então que para a utilização da imagem no meio televisivo é necessário autorização. Outro caso que podemos dar de exemplo é de um casal que participou de uma entrevista para o Dia dos Namorados e foi acordado que essa imagem poderia ser divulgada para esta data. Mas o que aconteceu foi que a rede televisiva utilizou essa imagem do casal por mais 2 vezes sem autorização, em um momento em que esse namoro já tinha cessado. Essa violação à imagem rendeu indenização por dano moral no valor de R$ 20.400 à vítima. No que diz respeito à comprovação de dano em razão de utilização indevida da imagem para fins comerciais, temos então a súmula 403 do STJ, na qual vai dizer que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, ou seja, independe de prova nesses casos. Entretanto, podemos ressaltar que, assim como o direito de comunicação e de liberdade de expressão não são absolutos, os direitos de imagem também não são. Destacaremos agora algumas situações excepcionais que não geram o dever de indenizar, mesmo que ausente autorização. O primeiro caso é quando se trata de uma pessoa notória. Em vista do interesse público, não poderá ser alegado ofensa ao direito de imagem quando vinculada à ciência, letras, moral, arte e política. Destaca-se, no entanto, que a difusão da imagem deve estar ligada à sua atividade e atributos pelos quais é reconhecida. Outra situação é no exercício de cargo público. Quem já estiver no exercício de cargo público de destaque não pode obstar que seja filmada no exercício de sua atividade, tendo em vista o interesse social envolvido. O terceiro exemplo seria na situação de finalidade de administração pública. Mitiga-se o direito de imagem quando se objetiva a preservação da segurança pública, prevalecendo o interesse social em detrimento ao privado. Ou seja, um exemplo disso é quando se publica o Procure-se em jornais televisivos. Situação que também isenta da responsabilidade do direito de imagem é quando não possua o papel principal, ou seja, nos casos em que a imagem seja mera parte do cenário, sem individualização. Caberá essa excludente também no caso de compulsória para fins públicos, casos que a imagem é necessária para algum ato de direito público ou privado. Um exemplo é a foto da carteira de identidade. Por fim, concluímos então que, repassadas as situações que se encontram abrigadas sob o manto da responsabilidade civil, questiona-se então contra quem demandar, quem tem o dever de indenizar os danos causados.
Podemos responder essa pergunta então com a súmula 221 do STJ, que embora ela tenha sido editada em 1999, ainda produz efeitos como se observa em recentes julgados. Vai dizer a súmula: são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.